Glória a Deus, meu irmão. Vamos aí para mais um estudo dentro da visão panorâmica dos evangelhos a respeito da parábola do joio, ok? Na verdade, do joio e do trigo, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Parábola era uma forma que Jesus usava para pregar o evangelho. Muitos não entendiam. Jesus usava tudo aquilo que circuncidava as pessoas no seu dia a dia, usando aquilo como exemplo para depois entrar no assunto espiritual a respeito da proclamação do evangelho, das boas novas do reino de Deus, e assim ele fazia. Houve várias parábolas que você pode então lê-las e anotá-las e tirar de proveito para a sua vida em relação aos evangelhos no ministério de Cristo Jesus. Então, a parábola é uma forma comparativa. Jesus usava o ar, o vento, a água para iniciar aquela palavra, e depois que as pessoas entendiam, porque viviam aquilo, Jesus já entrava para a segunda fase da sua pregação, adentrando a respeito do mundo espiritual, do reino dos céus. Joio, uma erva daninha. Na verdade, o trigo é o povo de Deus. O joio é como se fosse algo vindo do diabo. Mas vamos ler o texto e vamos observar textualmente falando o que o Senhor, através desta revelação, nos fala mediante o Espírito Santo que nos vai iluminar para entendê-la. Então diz assim: propôs-lhe outra parábola. Então, quando nós observamos aqui que Jesus propôs, é a disposição de Deus, do verbo propor, de querer transmitir a palavra do reino dos céus às pessoas ali com ele, aonde quer que ele estivesse. E quando fala aqui outra parábola, é onde nós já observamos e falamos há pouco, existem várias parábolas que Jesus usou em forma alegórica, em forma comparativa, porque senão as pessoas não entendiam diretamente aquilo que Jesus poderia falar a respeito do reino dos céus. Então, o fato de propor é uma iniciativa de Jesus. Ele queria propor algo a alguém. E o que? Parábola. A respeito do que? Vejamos o texto. E quando ele fala outra parábola, é que ele sempre estava ensinando a respeito do amor de Deus para com os homens. Pois bem, dizendo, aí de vermelho aqui está Jesus falando, o reino dos céus. Então aqui está um lugar, é o reino dos céus. Todo o objetivo de Jesus e os nossos aqui também é buscarmos em espírito e verdade, termos o nome escrito no livro da vida, e para que possamos ter acesso a quem? Ao reino dos céus. Mas para que possamos estar nesse reino, que não é aqui na terra, está dizendo reino dos céus, nós precisamos, aquele que está propondo, quem que está propondo, que é Jesus, nós precisamos aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Para que possamos ter acesso ao reino dos céus, nós precisamos então aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Apenas Ele pode propor parábolas, apenas Jesus pode nos falar a respeito do reino dos céus e ser o nosso intercessor perante Deus, a nos levar pelo nosso arrependimento ao acesso ao reino dos céus. Propôs-lhe outra parábola, outra alegoria, outro comparativo, e diz assim: o reino dos céus é semelhante, olha aqui, semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Então, quando ele usa a palavra que o reino dos céus é semelhante, é que se parece, em termos de sinônimos, semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Eis aqui o exemplo, como nós já falamos, da parábola. Jesus quer falar a respeito do reino dos céus, mas antes ele usa uma situação cotidiana, corriqueira das pessoas que o rodeavam. Olha aqui, ele começa falando de um homem, que o reino dos céus é comparado ao homem, comparado, semelhante a quem? A um homem que semeadura, era agricultura, era o que prevalecia como subsistência ali, nos tempos de Jesus, comparado ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Aqui Jesus
está comparando o reino dos céus a uma situação corriqueira. E ele fala a respeito da boa semente. Esta boa semente é, na verdade, o que? Essa boa semente, como ele está falando de semeadura, nós vamos ver que é o trigo. E nós sabemos que o trigo realmente faz com ele pão, alimentos. Por isso que esse homem semeia boa semente com o intuito, com o nascimento dela, ela tornando-se ali realmente aquele fruto, aquela semente, ele pode com ela tirar proveito para si, para a sua família e até comercialmente. Aonde? No campo. E quando fala campo nós podemos considerar como local. E aqui o campo está sendo comparado e uma atitude e uma ação pelo homem. Campo, reino dos céus, ok? Boa semente, o que são as boas sementes? Né? O que acontece? O trigo é o povo de Deus. Então vamos colocar aqui que o trigo é o povo de Deus. Mas e o joio? Aqui seria como se fosse o povo, não sei se você consegue ler, do diabo. Então nós entendemos no 24 que tem o verbo propor. Quem propôs foi Jesus. Outra significa que nos evangelhos você vai encontrar várias parábolas onde Jesus usava de comparação e alegoria para falar, iniciar a sua retórica, a sua ministração, concluindo-a para com o entendimento do homem as coisas espirituais relacionadas ao reino dos céus. Reino dos céus usou uma comparação semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Até aí, tudo bem? Bem claro? Entendemos tudo. Reino, semente, boa, campo, propor, parábola, comparação, semelhança. Pois bem, 25. Mas, aqui é uma conjunção. Mas, contudo, portanto, entretanto, mas, um contraponto. Dormindo os homens, aqui está Jesus mostrando uma comparação. Então houve uma semeadura de boa semente, mas no momento de cochilo, no momento de distração, veio, o verbo vir, o seu inimigo. Então no momento de distração, olha, dormindo os homens, aqui está, ao homem que semeia boa semente, aqui vem no 25, mas é uma situação superveniente. Dormindo os homens, veio, o verbo vir, o seu inimigo. Aqui, filho, quem é o inimigo? Satanás. Seus anjos, os demônios. Então diz que veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, eu vou colocar até aqui, fugiu. O que acontece? Houve uma boa ação no versículo 24, do homem que semeou boa semente num campo. Mas o mal vendo, aproveitou o quê? Um cochilo desses homens. E ele veio no momento oportuno, no intento malicioso. Veio quem? O seu inimigo. Pode então você considerar como o diabo, Satanás, e semeou. Então é interessante que o homem semeia boa semente, mas olha que o diabo também ele vem semear o joio aonde? No meio do trigo. Ele é tão impetuoso, ele é tão intrigante, metido, que ele vai semear no meio do trigo do campo de quem? Daquele homem. Olha só, quem deu ordem? O campo é do homem. O homem podia, junto com os seus homens, semear o que ele quisesse. Aqui foi o trigo, a boa semente. Mas o mal, que é invejoso, não se dando por satisfeito com a vitória alheia, ele então arquiteta, ele intenta o que no versículo 25? Uma situação, no momento de distração daqueles homens naquele campo, ele teve uma ação. Ele foi na condição de inimigo. Então o inimigo ele quer ver o que é a destruição daquele campo, a destruição daquelas famílias, a destruição de todo o intento daquele que realmente planta boa semente em todos os seus atos da sua vida. Então ele vem, o inimigo, e semeia
O joio é uma erva daninha. O joio, na verdade, o que é o joio? O joio é o povo do diabo. É aquilo realmente que não agrada aos olhos de Deus. Então o povo de Deus crê em Deus e anda em seus caminhos. Ama o Senhor Jesus de todo o coração. O trigo possui a essência, o joio a aparência. Então, tem aqueles que são os fariseus, os saduceus, os falsos profetas que estão dentro das nossas igrejas para que intentam nos contaminar, colocado por Satanás, colocado pelos nossos inimigos. Mas o 26 nos mostra claramente, depois dessa ação de inimigo, duas ações, a ação do homem bom e a ação do invejoso inimigo Satanás. E o joio é uma erva que não frutifica. É uma erva que realmente no tempo oportuno, se não tirá-la, ela contamina e ela estraga toda a plantação, inclusive o trigo bom. O 26 nos coloca da seguinte maneira: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, nós já sabemos aqui, a boa semente, ela é a erva e ela cresceu. E ela frutificou, porque frutificar é o intento daquele que tem realmente boas intenções. Aquele realmente que planta a boa semente no campo para tirar proveito desta semente, dessa erva. E como que, sem que o homem bom soubesse, à tarde, na noite, foi então, no momento que eles estavam dormindo, semeou o joio, que é uma planta daninha, ruim para a plantação, o 26 começa a colocar uma situação. Essa plantação começou a crescer. E quando a erva cresceu e frutificou, claro que aquilo que frutificou foi quem? O trigo. Apareceu também o joio. Aqui surgiu então uma surpresa. Surpresa para quem? Para aqueles homens que com bom grado semearam boa semente no campo, nunca imaginavam que existia ali uma plantação paralela junto com a deles, no campo deles, do joio, algo ruim, algo que poderia danificar toda a plantação. Iniciou-se aqui ali uma surpresa. Como é isso aconteceu? Olha que interessante. O 27 nos mostra o seguinte: os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Confirmando, olha aqui, ó, boa semente no 24, boa semente no 27. Por que tem então joio? Dúvida, questionamento. E nós fazemos isso hoje. Senhor, mas por que dentro da igreja tem pessoas ruins? 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeasses tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Gera até uma desconfiança para o semeador. O Senhor misturou os dois quando fez a primeira plantação, que nos mostra aqui no versículo 25. Olha o 28. E ele lhes disse: um inimigo, olha aqui, confirmando o inimigo, só depois que a erva cresceu, que isso então veio ao conhecimento aos olhos daqueles homens, que então passaram a questionar o dono do campo. Foi então que o dono do campo percebeu que um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Na verdade, o certo seria arrancar, mas a sabedoria daquele homem disse: não, ainda não é o momento, porque poderia trazer uma consequência para o trigo. E diz o 29, ele porém lhes disse: não, para que ao colher o joio, que é o povo de Deus, que é o lado bom, a erva boa que frutifica, olha, não, porque senão esse homem que semeou, ele tinha intenção que isso permanecesse? Também não. O não era momentâneo, então seria um não momentâneo. Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. O que acontece? Não era o momento. Então tudo tem o seu momento, como fala Eclesiastes capítulo 3.
tempo de plantar, tempo de tirar a plantação, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de alegria, tempo de tristeza, não é verdade? Então aqui começou a ter o que? A demonstração de sabedoria. Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. O fato de você arrancar aquele joio junto com o trigo, você ainda não tem a visão no momento o que poderia trazer o prejuízo naquele sentido. Qual o momento certo nos nossos dias para tirarmos o mal das nossas vidas, que cresceu conosco? No tempo da oração, no tempo do jejum, no tempo da busca da palavra de Deus. Deus faz todas as coisas de maneira maravilhosa. E o 3 disse assim: deixai crescer juntos. Olha, é uma ordem. Seria deixai crescer juntos até a ceifa. Então existe o tempo certo de tirar isto, de tirar da vida daqueles agricultores aquele joio maldito. E por ocasião da ceifa, tem um momento certo, direi aos ceifeiros, que são quem os ceifeiros? Aqueles homens lá em cima no versículo 25. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Olha só, então o que acontece? Acontece aqui uma situação que no momento certo, já que o inimigo que está ali semeando no versículo 25, o joio escondido de maneira maquiavélica, no tempo certo foi descoberto, porque nada que é oculto fica encoberto. Então gerou um impacto de dúvida àqueles homens, aos proprietários daquele campo, mas ao seu senhor, sendo questionado, ele no momento certo deixou uma mensagem interessante em proteção ao trigo. Não é a hora de mexer com o joio, mas no tempo certo, assim o fareis. Deixai crescer juntos, sobre a nossa supervisão, porque agora tomamos conhecimento daquela surpresa que no versículo 26 apareceu quando cresceram os dois juntos. No tempo certo darei a ordem aos ceifeiros para que colha primeiro o joio. E olha a consequência do que é ruim. Do povo que está na igreja, que não tem Deus no coração, do gentio, do ímpio, que se afasta do amor de Deus. Atai-o em molhos para queimar, ou seja, sai fora do reino de Deus. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. O trigo, separai-o, porque esse estará comigo no reino de Deus. Então, aqueles que se infiltram na casa do Senhor e não querem realmente voltar-se para o arrependimento, voltar-se para uma vida ao Senhor Jesus, no tempo certo, eles serão tirados pelo poder da mão do Senhor nosso Deus. E aqueles que são realmente o trigo, o povo de Deus maravilhoso, que está em boa terra, na palavra de Deus, firme nas promessas do Senhor, esse então receberá a herança eterna, a vida eterna. Estará então escrito os seus nomes no livro da vida, e pelo intercessor Jesus Cristo, seguindo o caminho para o reino dos céus, esse campo frutífero e eterno. Se você está na condição de joio, essa parábola aqui, na visão panorâmica dos evangelhos, Jesus nos mostra que você tem que logo, urgentemente, deixar de ser joio e tornar-se trigo, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você é joio ou você é trigo? Reflita. Que Deus abençoe a sua vida para hoje e todo sempre. Amém.